Aleluia! Vamos trabalhar, já estamos trabalhando, glória a Deus, mas a gente está trabalhando com essas 3 festas e nos preparando para elas, e elas acontecem no último final de semana agora, de setembro, nos dias 27 e 28, se não me engano, e depois na primeira semana de outubro, e depois na segunda semana, festa das trombetas, festa do perdão e festa dos tabernáculos. Saiba, irmãos, que essas festas, elas apontam para a segunda vinda de Jesus. Essas 3 festas apontam para esse momento, para esse evento, que a Bíblia chama de um grande evento, que a terra está esperando e está se preparando para isso. E o tema que a gente escolheu é o caminho do rei. O texto se encontra em Isaías 30, 21, que diz o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E baseado nisso, Jesus fala, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós falamos também na semana passada sobre um mundo em profunda angústia, mas a gente sabe, percebe que o homem está em profunda angústia nos dias de hoje. As escolas estão preocupadas com os índices de crianças com problemas, com assédio, com problemas de transtornos. Agora tem transtorno disso, transtorno daquilo, tem todos os tipos de transtorno que possíveis. Tem bullying. Não só na escola, os suicídios, a violência. Parece que a cada vez que nós mais nos informamos, ou mais nos tornamos tecnológicos, ou nos tornamos modernos, mais conflitos parece que nós administramos. Mas, especificamente, muitos dos nossos problemas não advêm daquilo que eu faço, mas daquilo que as pessoas fazem comigo. Isso é o bullying, isso é situações que nós passamos no nosso trabalho, na nossa escola, de pessoas que, de alguma forma, pecaram contra mim. Eu tenho meus problemas, nós temos os nossos problemas e pecamos contra as pessoas. Mas muitas vezes as pessoas é que pecam contra as nossas vidas. E às vezes até dentro da nossa própria casa. É muito interessante perceber que muitos dos problemas que nós temos emocionais são problemas que começaram dentro da casa. Ou até de violência física, sexual. Não é com o vizinho, é dentro de casa. Hoje nós estamos tratando de casais que vieram aqui se formar, ou se receber pelo menos uma arma, receberam uma arma. Por quê? Porque eles têm filhos, porque eles têm uma casa, eles têm uma descendência a zelar. E quantas vezes nós não avaliamos que nós erramos com os nossos filhos, erramos um com o outro. E temos que pedir a Deus, Deus nos dá o discernimento para entender como consertar isso. E a Bíblia tem diversas armas para que eu possa viver intensamente esse conserto. Nós falamos de um texto, na semana passada, em Romanos 8, diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. E o texto afirma, nós estamos passando por problemas difíceis, por aflições. E não pense que os irmãos daquela época não passavam por aflições. Mais um pouco, Romanos foi escrito, e logo depois Nero incendeia Roma e acusa quem? Os judeus e os cristãos. Diversos deles vão para as feras, vão para serem empalados, entochados. E ele diz, certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que no nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E nós vimos na semana passada, que esse texto aponta para essas 3 festas. A criação está com dores de parto, isso é trombetas. A gente gritou aqui, porque ela diz assim, Deus diz assim, quando você dá voltas, 7 voltas em Jericó, as trombetas vão tocar, e todo o povo precisa gritar. Também a trombeta sempre está associada a esse grito, a esse lamento, essa dor, para que a mão de Deus se manifeste. Perdão, ele espera a manifestação dos filhos de Deus e tabernáculos agora que nos há de ser revelada. Então será libertada da servidão toda a humanidade, irmãos. Toda a humanidade. E é isso que nós esperamos e sonhamos. Especificamente hoje, pensando no perdão e na festa do perdão, e a gente vai ver que dia que ela vai acontecer e o que precisa acontecer nessa dia. Eles esperam a manifestação dos filhos de Deus. Mas há uma pergunta que eu quero deixar para você. Quem são os filhos de Deus? E o texto que está na Bíblia que me ajuda a entender isso, que quem é esse filho de Deus? Aí você, mas todo mundo se chama e acha que você é filho de Deus. Eu espero, né? Olhe para o seu vizinho e diga assim, eu sei que você é filho de Deus, querido. Diga assim, pelo menos eu espero. Números 18, talvez me ajude a entender como é que é esse filho de Deus, ou quem é ele, e como ele acontece. Esse capítulo é muito interessante, a gente vai estender um pouquinho mais ele, e entender o que ele está contendo para nos ajudar a entender a manifestação dos filhos de Deus. Números 18, 26 diz assim, também falarás aos levitas. Os levitas eram os caras que serviam no santuário. Eram todos aqueles que faziam alguma coisa, alguma atividade dentro do santuário, e esses homens eram mais próximos de Deus, e eles eram considerados potencialmente os filhos de Deus. Toda a nação era de Deus, mas esses, mais especificamente, por viverem dentro do culto, viverem dentro da realidade espiritual, eram chamados de filhos de Deus. Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Então, não é, tem um monte de gente falando um monte de besteira sobre os dízimos aí, mas quem servia também tinha que dar o dízimo, não é? Como eu faço também. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como o grão da eira, e como a plenitude do lagar. Assim também, oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada ao Senhor de tudo o melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas, e o comereis em todo lugar, vós e vossas famílias. Porque o vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Assim, não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor. Presta atenção nisso, olha. Porque não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor. E não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Deixa eu dizer para vocês por que esse texto aparece aí em Números, capítulo 18. Porque no capítulo anteriores, há uma crise, desde o capítulo 13, há uma crise no meio deles.
Por quê? Porque eles não conseguiram entrar na terra prometida. E por que não conseguiram entrar na terra prometida? Porque não tiveram fé para isso. 12 espias foram enviados, 10 voltaram dizendo, não, porque lá tem gente grande, lá tem gigante, lá tem problema, lá tem Jericó, lá tem todo mundo, nós não vamos conseguir. E esses 10 infamaram. E a nação toda caminhou na voz dos 10 e não nas vozes dos 2 que disseram, nós vamos conseguir. Quem foram esses 2? Josué e Calebe, o famoso Josué da trombeta, do Jericó. 2 disseram, nós vamos conseguir. E 10 disseram, não vai dar. E aí surge um monte de crise. E a principal crise, uma delas é, por que os levitas têm que... Aí começaram a questionar, porque quando a gente está ferrado, irmãos, quando a gente vive, a gente começa a questionar tudo. De Deus. Porque quem está errado? Quem errou? Por que esses caras estão recebendo o dízimo? Os levitas. E há uma confusão. E aí morre gente de cá, morre gente de lá. Moisés grita para Arão, sai correndo porque o negócio está feio. Vai, pega o incensário e começa a orar. E aí vem, Deus diz assim, olha, é de vocês o que eu tenho para te dar. E vocês têm que aprender a experimentar, dar o melhor. Então os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Aqueles que estão determinados a... Caiu aí? Foi ou não foi? Pode rodar, então? Não? Então deixa eu voltar aqui, espera aí. Isso é tecnologia, Deus abençoe. Eu vou, talvez... Ok, vamos. Quem são os filhos de Deus? Aqui está dizendo que está funcionando. Os filhos de Deus, queridos, são aqueles que estão determinados a oferecer o melhor para receber o melhor. Vamos lá, repita comigo. Aqueles que estão determinados a oferecer o melhor para receber o maior. Posso ouvir um aleluia básico? Isso, porque o que você quer de Deus? O melhor. Tem alguém aqui que diz assim, não, Deus, eu quero ficar com as últimas bênçãos. Eu quero ficar lá no final. Se for dizer assim, olha, aqui tem maravilha. Aqueles que estão determinados a oferecer o melhor para receber o maior. O quê? O mais excelente, o mais especial, o mais valioso. É isso que você quer? Diga aleluia. Eu quero o melhor de Deus. Mas eu tenho que estar disposto a fazer o melhor. Mas quero dizer uma coisa para vocês. Pode parar um pouquinho aí, porque eu acho que vocês estão com outro arquivo aí. Ok. Mas lembra do que eu falei do capítulo 18? Logo depois do capítulo 18 tem o capítulo 19. Aleluia. E a gente tem que entender o que o texto está dizendo, porque tudo tem uma relação. E olha só o que tem no capítulo 19, de 1 a 7. É um pouquinho complicado. Eu quero, no nome de Jesus, a sua atenção. Se você quiser colocar a mão na sua cabeça e dizer assim, Senhor, abre a minha mente, para que eu possa perceber, porque você vai ouvir uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido na vida cristã. Falou mais o Senhor a Moisés, a Arão, dizendo, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, a famosa novilha vermelha, que às vezes vocês veem aí nas internet que estão matando ovelha lá, estão procurando uma novilha vermelha. Esse é o capítulo que apresenta essa novilha vermelha que nunca tinha existido e agora passa a existir. E por que passa a existir? Porque houve um acréscimo da lei de Levíticos a respeito
da festa de Pentecostes, de Yom Kippur do perdão. Lá não tinha novilha vermelha. Aqui passa a ter a novilha vermelha, ruiva. E a gente vai ver por quê. Que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto julgo, e a dareis a Eleazar o sacerdote. Ele atirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação, de novo, 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, e o seu sangue, seu esterco, tudo vai ser queimado. Tudo se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, de isopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes, e banhará a sua carne na água. Depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até à tarde. Tem algumas coisas diferentes nesse volta lá. Eu faço o sinal para vocês mudarem aí. Levanta a mão assim, vocês mudam. Tem algumas coisas. Primeiro, esse sacrifício era feito no dia da festa do perdão. Isso é, nós vamos celebrar ela no dia 2 e 3 de outubro. Esse sacrifício era feito no dia do perdão. Segunda coisa, esse sacrifício era feito fora do templo, fora do arraial, no jardim do Getsemane. Lá era feito esse sacrifício. A terceira coisa, esse sacrifício não limpava, mas sujava. Se tornará imundo até a tarde. Entenda que quando Jesus foi para o Getsemane, ele orou, não orou? O que aconteceu nessa oração? Transpirou sangue, ficou vermelho. E ele se tornou imundo desde a noite anterior até o sacrifício às 3 horas da tarde, no outro dia. Porque toda vez que alguém tomava contato com sangue, se tornava imundo. Ah, mas por que Deus determinou assim, irmãos? Então, terceira coisa, o ofertante se tornava imundo. E aí, quando ele tornava imundo, ele tinha que ir em direção ao lugar santo. Então, ele está lá no outro lado, lá no Getsemane, tem uma ponte na frente dele, ele tem que cruzar essa ponte sozinho, toda a nação em volta esperando. Ele entrava no santuário, mas ninguém podia entrar, e entrava no Santo dos Santos só naquele dia. Sujo. E ao entrar sujo, podia acontecer 2 coisas com ele. Primeiro, ele sair vivo. Segundo, sair morto. Como assim, pastor? Porque esse teste, ou essa situação, era para mostrar se Deus tinha dito para o povo, ou então diga assim para o seu irmão, eu espero que Deus sempre faça assim para você, querido. Assim, sempre. Sempre. Aleluia. 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 Mas tem uma quarta coisa que nunca percebemos nesse texto. E que crente nenhum que eu tenha ouvido falar, tenha falado sobre isso. Quem é o cara que oferece o sacrifício? Quem é? Qual é o nome dele? Eleazar. Mas por quê? Se o sacerdote se chamava Arão. Era o filho que tinha que ir no lugar do pai.
O filho do sacerdote deveria oferecer o sacrifício do perdão pelo ministério do Pai e pela nação. O sumo sacerdote, naqueles dias, se chamava Arão. Mas quem tinha que correr o caminho da vida, era o filho, no lugar do Pai. No fundo, é Deus dizendo assim, sabe, eu estou disposto a te dar o melhor. E eu quero te dar o melhor. O mais excelente, o mais valioso, o mais perfeito será teu. Falando para Arão e para sua casa. Mas e você? Está determinado a me entregar o melhor? Logo, quem são os filhos de Deus? São aqueles que estão dispostos a oferecer o melhor de suas vidas, inclusive perdendo o melhor, para salvar até aqueles que nada merecem. Como, pastor? É meu filho. Eu fico imaginando Arão, na experiência que ele teve, que já 2 filhos haviam morrido, agora o terceiro tinha que ir no lugar dele. Como assim? Você não quer o melhor? Você não quer usufruir do que tudo que eu tenho? Eu quero, é meu, eu tenho direito. Então, esteja disposto a me entregar o que é melhor. Porque eu vou fazer isso com vocês lá na cruz. E é isso que Deus me ensina com isso. Em Romanos 5, de 6 a 10, diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu, isso é, debilitado, sem nada para oferecer, sem ter nada nas mãos, morreu há seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Aleluia. É uma loucura. Mas é Deus querendo mostrar à nação que se somos filhos de Deus, se carregamos na nossa genética, ou devemos carregar na nossa genética quem é Deus, ou se oramos, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, eu tenho que ser o primeiro a dizer, Senhor, faça na minha vida a tua vontade. E se você está disposto a se dar por mim, quando eu não merecia nada, me ensina a me oferecer por aqueles que talvez não mereçam nada. Porque pode ser que por um justo, por alguém bom, eu faça coisas boas. Mas que benefício há nisso? Que lucro há nisso de fazer o bem a quem merece o bem? A Bíblia diz sempre isso. Por isso que ela me manda amar até o meu inimigo. Então, a festa do perdão era a prova de que o Pai confiava em Deus e confiava no seu Filho. Ah, Deus fez isso, Jesus é fácil fazer isso. É fácil? Será que foi fácil? Mas na Bíblia tem alguém que fez isso também. Em Gênesis 22, se aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhes, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. Às vezes a gente não consegue perceber o que está escrito depois dessas coisas.
E que coisas são essas? Os inimigos de Abraão vieram e cercaram a ele, Abimeleque, os filisteus, exigiram um concerto com ele, com medo de tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Depois dessas coisas, depois de Abimeleque dos filisteus, disse-lhe, eis-me aqui, disse, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das rochas que eu te darei, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, a Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Nós voltaremos para vocês. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre seu Isaque, seu filho. Parece que todo mundo que é ferrado tem que carregar um instrumento do seu transtorno na Bíblia. Urias leva a carta, Isaque leva a lenha. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. Ele disse, eis aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si cordeiro para o holocausto, meu filho. Eu fico imaginando como é que Abraão falou isso, Deus vai prover. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas ele vai prover alguma coisa. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhes dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs a ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Passou o slide? E foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje, do monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, aleluia. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te darei o melhor. Eu vou te entregar tudo. Que te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Sabe aqueles inimigos que vieram ontem te encher a paciência aqui? Tudo que é deles. As portas das suas cidades. O melhor de suas cidades. O mais protegido de suas cidades. Tudo eu te entregarei. Porque você se dispôs a fazer o melhor. A me entregar o melhor.
Talvez isso explique o que diz Mateus 16, 24, 27, que muitas vezes nós lemos e às vezes não conseguimos dimensionar a profundidade. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Por que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos. Então dará a cada um, segundo a obra de suas mãos. Sabe, Abraão foi ao encontro de Deus com o seu filho, né? Segurando na mão, morrendo cada centímetro daquela subida. E o filho olha para ele e diz: pai, aqui, tem tudo aqui, mas está faltando uma coisa. Quem é filho de Deus? Quem anda segundo a fé de Abraão? Ah, pastor, isso é muito duro e muito difícil. Eu sei. Não pense que não foi para quando eu ouvi isso. E não faz muito tempo que eu vi isso. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada aqui. Arão está vivo. E Deus naquele dia me disse, sabe, olha, presta atenção. Sabe, a festa do perdão, que é essa festa que nós temos ainda pela frente, é se eu estou determinado a oferecer um maior perdão àquele que me proporcionou um maior dano. Eu não sei quem te danificou, vamos chamar assim. Eu não sei quantos inimigos têm vindo atrás de você para perturbar a sua vida. Eu estou determinado a perdoar como a ser perdoado. Estou profundamente arrependido por tudo que possa ter produzido na vida do meu próximo. Mas, pastor, isso a gente não resolve na Páscoa. Na Páscoa é o meu pecado. Mas agora eu olho para o outro. Eu olho para aquele que me ofendeu. E tenho que decidir viver o perdão de Deus. Sabe, irmãos? A festa do perdão, o Yom Kippur, é o pecado que alcança uma multidão. E é o perdão que transforma o mundo. Porque é esse perdão, aquele lá foi tremendo com Jesus morrendo na cruz. Mas esse vai estender o perdão a todos, mesmo aqueles que não merecem. Tem um requerimento na Bíblia para esse perdão. E o requerimento para esse perdão é um jejum de 24 horas. Poxa, pastor, como assim? Lá diz assim, afligireis a vossa alma nesse dia. Sabe, irmãos, essa festa existe no céu, eu não sei como ela acontece lá, eu não sei se lá tem banquetes, e de repente nesse dia zera tudo, eu não sei. Mas é um convite a jejuar. Ah, pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento, né? É, deve ser. Parece que cada vez mais nós queremos
argumentar. Queremos contemporizar. Parece que somos regulados por aquilo que... Eu não sei se você já ouviu essa palavra, né? Custo-benefício. Menor custo e maior benefício. Até no céu a gente vive isso. Não precisa fazer muita coisa, não. Não, é só aceitar Jesus que a coisa está resolvida. Mas eu quero tudo. Eu quero o máximo. Eu quero o melhor. Eu quero até as ruas de ouro que estão lá no céu. Mas qual é a disposição que eu tenho, o custo que eu tenho para encontrar com Deus? Mas jejuar 24 horas, Mas isso não faz bem, pastor, porque eu sou diabético. Eu sou isso. Tem que comer de 3 em 3 horas. Mas a gente é tonto, irmão. Sabe por quê? Olha só isso daqui. Quem faz jejum vive por mais tempo. Como assim? Eu vou dizer para vocês, esse cara, um japonês, um homem cientista, médico, eu vou deixar ali para depois, se você quiser. Depois eu passo para vocês também na internet, porque eu não vou passar o vídeo que ele fala, mas ele descobriu que existe umas células no nosso corpo, dentro da célula do nosso corpo, lá em algumas regiões, um devorador, um santo devorador, vamos chamar assim. O que esse santo devorador faz? Eu como um monte de coisa errada, certa, errada, e essas coisas são consumidas, são digeridas. Outras não, ficam guardadinhas e são... parece que é um depósito de lixo que eu fico dentro de mim, irmãos. Um depósito de lixo, de células que se desintegram, de coisas erradas que eu como, vai se juntando ali. E elas ficam lá, sem serem incomodadas. Só que com o aumento delas, começam a surgir problemas na minha vida. Foi o que esse cara descobriu. Quais são esses problemas que essas células geram dentro de mim? Diversas disfunções, cânceres, Alzheimer, uma pancada de outras coisas. Mas como eu posso me libertar delas? Esse cara disse: jejum. O que jejum faz? O corpo entra em um estresse pela falta de alimento, e essas células são convocadas a comer aquelas células, aqueles depósitos ruins. E elas vão lá e come tudo. E sabe o que meu corpo passa? Por um recomeço. Minha pele, meu organismo, cria novo fôlego. E ele descobriu que pode ser o jejum de 24 horas, principalmente, esse é o mais importante, e os outros intermitentes. E a gente lembra, eu falo assim, mas Deus mandou sempre, mas Deus nunca vai mandar nada que nos ferre, irmãos. Desculpe a expressão, mas eu preciso usar algumas vezes algumas palavras que vocês possam entender. Ele está interessado no meu bem e de me entregar o melhor, sempre. Eu só preciso aprender a caminhar em direção ao santo lugar. Mesmo que seja eu, mesmo que seja meu filho, a obedecer. Eu vou mandar esse vídeo, a minha esposa me mandou, e eu fiquei assim, na semana passada, eu lembrei da festa.
E a festa diz assim, quer recomeçar, quer zerar, tira tudo que é errado que está dentro de você. Mas ele está falando de coisas físicas, também tem coisas físicas erradas e coisas espirituais. Que eu preciso lançar fora. Mas eu já lancei, mas pode ser que durante o caminho tenha acumulado coisas erradas. Que estão impedindo que eu dê passos firmes e diretos à vontade de Deus. Mas os crentes de antigamente tinham algum problema com isso? Olha só o que diz, queridos. Filipenses 3, 17 a 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, das quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Está falando de crentes, irmãos. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. E quando ele fala que o Deus é o ventre, ele está dizendo justamente isso que a gente está e você está imaginando. Cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também em si todas as coisas. Então, perdão é isso. Perdão é uma disposição de eu oferecer, me entregar o melhor, o máximo meu, seja ele o que for, seja o meu tempo, seja meus desejos. Pastor, mas eu não consigo ficar sem a picanha. Fica. É melhor você ficar. Para que você possa ter forças para andar mais, para que você possa ter energia para caminhar mais, para que você possa ter vida para andar mais, para que você possa ter usufruir. Mas aí depois fica doente e vem pedir oração na igreja. Eu fico perguntando por que um monte de crente passa por um monte de problemas. E eu fico encontrando as respostas nessas situações. Mas é uma garantia de que tudo vai dar certo? Não posso afirmar isso, irmãos. Mas posso com certeza dizer que o que aconteceu comigo, deixei 3 remédios depois que passei a praticar jejum. Eu sei que eu vou economizar mais e você vai economizar mais. Sabe, essas festas têm essa... E vocês ouvirão uma voz atrás de vocês dizendo... Este é o caminho, andai por ele. Eu não posso obrigar ninguém a fazer nada nessa igreja em lugar nenhum. Eu quero convidar vocês a jejuar naquele dia do perdão. Por isso que nós mudamos a temática. Nas outras vezes nós fazíamos 24 horas de louvor e adoração e descobrimos que não, que isso trazia desconforto na vida de algumas pessoas. Não, vamos parar, vamos aquietar, vamos olhar para dentro de nós e dizer, Deus, o que está estragado aqui? Porque eu quero o melhor do Senhor. E aí passamos para frente um pouco mais. Mas pastor, por que é 24 e agora é 12? Porque de noite, de madrugada, irmãos, os vizinhos têm problemas. E nós não que viemos aqui para trazer problemas, viemos para trazer soluções. Mas se eu posso fazer esse jejum em qualquer outro dia, pode fazer, quando você quiser. A Bíblia diz, se a nossa justiça não exceder aos dos fariseus, e eles jejuavam 2 vezes por semana. De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não sou eu que digo, isso é Jesus. Mas jejum de chocolate. E aí enfia o pé na jaca com pudim.
jejum de Coca-Cola que eu estou fazendo. É o menor custo e maior benefício. Não funciona assim. E sabe, queridos, talvez a gente consiga entender mais profundamente a oração que o Senhor nos convida. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes ou não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Eu quero convidar você a se dirigir para o lugar santo. Mas entenda que esse caminho sempre será de alguém que está disposto a fazer tudo, a entregar tudo, a depender sempre. Esses são os filhos de Deus. Esses são os filhos de Abraão pela fé. No mesmo calibre daqueles que enfrentaram os leões, os ursos, os lobos, viraram tochas. O mesmo que estava lá em Daniel e com os amigos e diz assim: não importa quanto isso aqui esquente. São convicções, não são preferências. Eu não sei quem te fez mal. Sinceramente, eu não sei. Mas nada disso é maior do que aquilo que Jesus fez por você na cruz. Quando você e eu não éramos perfeitos, não tínhamos nada para oferecer, Ele a si mesmo se deu. Feche seus olhos, por favor.